O que leva um grupo de militantes a invadir uma igreja e promover diante do altar um protesto profanatório? Por que essas pessoas procuraram deliberadamente sarna para se coçar? A invasão aconteceu no último sábado. A cerimônia foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Indignado com o desrespeito, o padre encerrou a celebração no meio. Nós temos todo o direito de ter a nossa paz aqui, tranquilidade para fazer as nossas celebrações. Nenhum grupo até hoje atrapalhou a nossa missa aqui, a primeira vez. O padre ainda tentou conversar com os manifestantes. Ele fechou a porta da igreja que fica no centro histórico de Curitiba. E nesse momento, os manifestantes invadiram o prédio. Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. Sob o comando dele, os manifestantes subiram no altar e transformaram o local num palanque político. Com bandeiras de partidos de esquerda, ficaram dentro da igreja por mais de 15 minutos. A profanação cometida pelo vereador petista e pelos comunistas que o acompanhavam tremulando uma bandeira do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, causaram perplexidade pelo total desrespeito e ousadia dos criminosos. Será que o vereador desconhecia o artigo 5º, que garante o livre exercício dos cultos e a proteção aos locais de culto? Por certo que ele conhecia. Por acaso desconheciam os comunistas ali presentes que a Igreja Católica condenou desde o Papa Pio XI até Bento XVI o comunismo como uma perversão punível com a excomunhão automática? Com certeza os comunistas sabem disso. Mas eles sabem mais do que isso, sabem que o apoio pode brotar de dentro da própria Igreja Católica. Muito fraterna e amorosa ao vereador Renato Freitas de Curitiba. Renato, receba o nosso carinho, o nosso afeto. Nós estamos com você. Quem profana a vida é quem mata o pobre. Saudação a todos os que pisam em toda forma de opressão, que pisam em toda forma de maldade e de injustiça, para tirá-la do caminho. O vereador petista sabia que poderia enfrentar processos criminais no judiciário e pedidos de cassação de seu mandato no legislativo. Foi tema de debates na Câmara de Vereadores da capital. Quero dizer que repudio essa atitude. O altar de uma igreja é um local sagrado. É legítimo, sim, ele fazer manifestação pública, um ato público, e não invadir um culto. E essa casa, mais uma vez, é achincalhada pelo um ato criminoso de um vereador desta casa. O vereador Renato Freitas, que participou da manifestação, também se justificou. A igreja estava absolutamente vazia. E já se passava das 6 da tarde. Entramos e saímos ordeira e pacificamente. Mas sabia também o vereador que tal ameaça o transformaria em um verdadeiro mártir para a esquerda. E que justamente desse churume ideológico surgiria o apoio fraterno de outros criminosos. Vamos te defender, não vamos querer que você seja caçado, mas não vamos permitir que a direita conservadora da Câmara te caça. Mas por que diabos invadir uma igreja e arrumar tão grande incomodação para si mesmo? A resposta está no simbolismo do ato. Todo comunista ou revolucionário verdadeiro que vê aquelas imagens entra em êxtase instantâneo e sente o coração arder dentro do peito. E isso porque todo revolucionário enxerga na igreja uma presa a ser dilacerada. Em toda revolução, a igreja é sempre a primeira a oferecer seus mártires. O ódio à igreja está no cerne da mãe de todas as revoluções modernas, a Revolução Francesa, e desde então, todo revolucionário carrega como herança o ideal iluminista de destruir a igreja. O filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, um dos principais idealizadores da religião civil da França revolucionária, escreveu em seu livro do Contrato Social o que pensava sobre a igreja. A religião dos padres é tão evidentemente má que constitui uma perda de tempo ocupar-se de demonstrar isso. Tudo que rompe a unidade social nada vale.
Todas as instituições que põem o homem em contradição consigo mesmo não servem para coisa alguma. O cristianismo prega unicamente servidão e dependência. Seu espírito é bastante favorável à tirania. Os verdadeiros cristãos são feitos para escravos, e eles o sabem e em hipótese nenhuma se amotinam. Esta vida breve tem muito pouco preço aos seus olhos. É interessante que o marco para o que os historiadores chamam de idade contemporânea, a época em que o mundo atual vive, seja a queda da Bastilha, um episódio de um movimento revolucionário onde cabeças rolavam pelas praças de Paris com uma banalidade absurda. Para a sorte dos revolucionários, havia entre os membros da Constituinte um médico chamado Guillotin, e foi justamente ele que, em uma expressão de fidelidade e comprometimento com a causa, trouxe um toque de humanidade à Revolução. Guillotin colocou à disposição do movimento revolucionário seus conhecimentos em medicina, adaptando uma antiga ferramenta de execução para que ela ficasse mais eficiente e cumprisse seu objetivo da forma mais moderna possível. Daí o nome guilhotina, uma singela homenagem a um célebre revolucionário como forma de reconhecimento por sua minuciosa contribuição que, não obstante pequena e reservada a meros detalhes, era carregada de uma profunda noção de humanidade e eivada de uma louvável cientificidade. Quando os revolucionários e os iluministas franceses se voltavam contra a Igreja acusando-a de perseguidora e assassina, omitiam o fato de que antes da oficialização da religião cristã pelo imperador Teodósio I em 380 d.C., os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, queimavam como fogueiras vivas nos jardins de Nero, eram mortos com cera quente, decapitados com espada, exilados em ilhas selvagens para morrerem, imersos em tonéis com óleo fervente, crucificados, apedrejados, mastigados pelos leões no Coliseu. Ainda hoje, cristãos são executados nas mãos de extremistas islâmicos e regimes comunistas. Os cristãos são um dos povos mais perseguidos do mundo, sendo sempre um dos primeiros a serem mortos quando há uma revolução. Eles amargaram, desde seu advento, milhares de vítimas e ainda assim não erraram em encontrar quem acusa a Igreja de ser violenta e persecutória. Quando, diante dos ataques dos iluministas e revolucionários franceses, a Igreja ficou em silêncio, condenou não só muito de seus membros à guilhotina, mas permitiu que manchassem de tal forma sua imagem, que até hoje o iluminismo é visto como o auge da razão e o medievo como um império da escuridão liderado pelo cristianismo. Não deveria causar admiração, portanto, o fato de o século XX prosseguir com a matança banalizada pela Revolução Francesa. O advento de novas ideias revolucionárias, como o nazismo e o fascismo, transformaram o mundo em um grande cemitério a céu aberto, um banquete farto e convidativo para os urubus e os vermes da terra. Quando se soma as duas grandes guerras mundiais os mortos pelo comunismo, a quantidade alcança proporções estratosféricas. Mas ainda mais interessante notar é que nos regimes comunistas o grosso do morticínio aconteceu em tempos de paz, tempos em que não havia guerra declarada. Não estavam nem em campanha de expansionismo, nem estavam sendo invadidos por forças estrangeiras. Não, definitivamente não. Era o próprio regime que matava seus próprios cidadãos desarmados, e o fazia em nome, justamente, da paz. Eram essas perspectivas que estavam sendo evocadas no ato comunista em Curitiba. Buscar constranger o vereador do PT mostrando a ele o artigo 5º da Constituição é conferir a ele uma dignidade que no fim das contas ele não possui de forma alguma. Seria também muita ingenuidade acreditar que um legislador de uma capital não conhece o artigo 5º da Constituição Federal. Também não é pela via dogmática, trazendo à luz enunciados papais, que o agressor vai se sentir constrangido de alguma forma. No fim das contas, a missa revolucionária deve ser rechaçada não somente pela via teológica ou constitucional, mas principalmente porque mais uma vez revolucionários e comunistas profanaram os mortos pelas revoluções, celebraram com júbilo todo o sangue cristão derramado até hoje por revolucionários. O vereador petista e os comunistas que o acompanhavam sabiam mesmo de muita coisa. Sabiam que seriam aplaudidos de pé por todos os revolucionários do planeta, pois o símbolo que estavam trazendo à memória é um símbolo universal entendido pelos revolucionários em qualquer canto do mundo.
O vinho que alegra as revoluções é feito de sangue cristão. Diante dessa reminiscência provocada pelos comunistas, cabe lembrar as palavras do filósofo conservador Edmund Burke em relação à Revolução Francesa. Graças à nossa teimosa resistência à inovação, graças à lentidão fria do nosso caráter nacional, nós ainda carregamos a marca dos nossos antepassados. Nós não perdemos, creio eu, o modo generoso e digno de pensar do século XIV, nem nos tornamos selvagens por força de sutilezas. Nós não somos os convertidos de Rousseau, não somos os discípulos de Voltaire. Os ateus não são os nossos pregadores. Os loucos não são os nossos legisladores. Temos corações reais, de carne e sangue, batendo em nosso peito. Nós tememos a Deus.